te pedir perdão, Senhor. Daniel, capítulo 1, versículo 3. Vamos ler todos juntos o texto sagrado? Nós vamos ler do 3 ao 8. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel o de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e a Azarias o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Amém? Só até aí. Levante a sua Bíblia ao alto comigo e diga: Senhor Jesus, nessa noite, abre o meu coração, o meu entendimento para a revelação profunda da tua palavra. Amém? Podeis assentar e adorar ao Senhor com palmas. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, no contexto dessa mensagem, nós vemos aqui 4 jovens cativos. No contexto dessa mensagem, nós percebemos aqui que eles foram tirados da sua terra natal. Houve ali uma grande guerra e Nabucodonosor, que era ali o rei de uma nação, de um império que se tornou muito grande naquela época, o Império Babilônico, que comandava ali quase metade do mundo da época, ele tomou Jerusalém e levou de lá cativas muitas pessoas, inclusive estes 4 jovens. Mas eles não eram qualquer jovens, eles eram nobres, da linhagem real. Eles eram jovens sem nenhum defeito, de boa aparência. Eles eram jovens que tinham conhecimento, eles eram jovens que tinham entendimento, eles eram jovens que tinham capacidade para viver no palácio do rei da Babilônia. Ele queria jovens assim para instruir eles. Ele queria jovens assim para tornar eles parte da Babilônia. Ele queria jovens assim para que eles tivessem uma imersão na cultura babilônica e assim pudessem também contribuir para o crescimento e expansão do Império Babilônico naquela época. O rei Nabucodonosor era um rei estrategista, inteligente, e ele sabia que agregando outros de outras nações, de outros povos ao seu reino, isso faria crescer ainda mais. Isso faria com que o seu império se tornasse ainda maior. Então ele falou com o chefe dos eunucos e disse: olha, dos cativos que tu trouxeste, escolhe, mas tu escolhe bem, porque tem que passar por um crivo, e o crivo é esse, tem que ser de boa aparência. O crivo é esse, tem que ser inteligente. O crivo é esse, tem que ter capacidade para viver aqui no palácio. Porque eles vão comer da minha comida, eles vão beber da minha comida, eles vão aprender aqui no palácio, eles vão viver aqui comigo e eles me servirão dentro do palácio. Então eles tiveram ali durante aquele tempo um aprendizado especial, específico, voltado para aprender a língua dos caldeus. Imagine 4 jovens, e alguns historiadores, entre eles o mais famoso, Joseph, vai dizer que eles tinham, na verdade, entre 14 e 17, 18 anos de idade, quando eles foram tirados da sua terra, quando eles chegaram à Babilônia. Então eles eram muito jovens.
Eles ainda eram muito novos e a sua vida mudou de uma hora para outra. Foi de um dia para o outro que a vida deles virou de cabeça para baixo. Eles perderam a sua pátria. Eles perderam a sua família. Eles perderam ali o convívio com os seus amigos, com os seus parentes. Eles saíram da sua terra para se tornarem agora escravos. Em um dia livre, em outro escravo. Em um dia na sua terra natal, em um outro, num lugar totalmente diferente, uma terra estrangeira, servindo e tendo que servir a um rei que destruiu a sua nação, que destruiu o seu povo. Mas mesmo assim, como nós lemos na palavra no versículo 8, Daniel resolveu firmemente, e eu quero que você guarde isso nessa noite. Ele resolveu firmemente não se contaminar. Onde muitos poderiam ter uma desculpa, uma justificativa para largar o seu Deus, Daniel permaneceu firme em servir ao Senhor. Ele tinha perdido tudo, inclusive a sua terra, e agora estava em uma terra estranha, mas mesmo assim, ele assentou no seu coração não se contaminar. Ele firmou um compromisso com o Senhor, e um compromisso fiel de permanecer adorando a Ele, engrandecendo ao nome dEle, se prostrando somente a Ele, ao invés de se dobrar a tudo aquilo que a Babilônia estava lhe oferecendo. Ele era novo ainda, mas mesmo assim ele tinha esse entendimento. Ele tinha guardado os mandamentos do Senhor no seu coração. A Babilônia tentou trazer eles para mais perto. A Babilônia tentou ali com um jogo de cintura, como a gente chama hoje, envolver aqueles rapazes. Trazer aqueles rapazes para a sua cultura e disse: olha, vocês vão ficar no palácio, vão ter um treinamento especial e vocês não vão comer qualquer coisa. Vocês vão comer da mesma comida que Nabucodonosor come. Vocês não vão beber qualquer vinho, vocês vão beber do vinho que o rei Nabucodonosor bebe. Vocês vão estar aqui dentro do palácio, vocês vão viver aqui, vão ser sábios, vocês vão estudar por 3 anos para aprender sobre a nossa cultura. E aí o chefe dos eunucos vai e diz: eu vou colocar outros nomes em vocês. E você sabe, pela palavra nós vemos que o nome era algo muito forte para um judeu. O nome era parte essencial da sua identidade. O nome dizia muito sobre alguém, quem ele era, as circunstâncias do seu nascimento. E na Bíblia nós temos vários exemplos. Se você fosse o filho que dava alegria ao seu pai, era chamado de Benjamim. Se a glória de Israel tivesse acabado naquele momento, Icabô seria o seu nome. Como nós vemos vários exemplos na palavra do Senhor. O nome era uma característica especial e poderia ser como algo profético dito por seus pais, ou como uma situação específica na história de Israel ali que tinha gerado o seu nome. Então o nome era muito importante e até hoje é, e diz muito sobre quem nós somos. Se alguém disser assim, se levantar, esta aqui é a irmã Janete, muitos vão conhecer e já vão saber quem ela é. Esta daqui é a irmã Suelen, então muitos já vão se lembrar de sua característica, porque o nome acompanha quem a pessoa é, a sua identidade. O nome está totalmente entrelaçado a ela. Então o chefe dos eunucos vai e coloca outros nomes. O nome Daniel significa Deus é o meu juiz. Então Aspenaz coloca o nome dele de Beltesazar, que significa aquele que protege os segredos do rei. Era um deus babilônico, o deus Bel, o deus que protegia os segredos do rei da Babilônia, o deus que Nabucodonosor mais venerava, o deus que ele mais adorava. Então colocou o nome de Daniel assim, para que Daniel pensasse que agora não era mais Deus que julgava a sua causa, que agora ele se sentia um Deus, que agora ele era protetor dos segredos de Nabucodonosor, que ele era grande, que ele era importante. Em Ananias, que era Deus foi gracioso comigo, colocou-se o nome de Sadraque,
servo do Deus Aco, que era como um Deus Sol. E agora não era mais aquele Deus, o Deus de Israel, que era gracioso com ele, mas aquele Deus Aco, a quem ele deveria servir. Então lá vai Misael, que significa quem é como Deus. Lhe foi colocado o nome de Mesaque, aquele que pertence à deusa Sessash, uma outra deusa babilônica, como uma estrela movente. Então ali ele já tinha algo, uma identidade transformada pela Babilônia. Agora era essa deusa que ele deveria prestar culto. A Azarias foi-se colocado o nome de Abed-nego, ou servo de nego. E Azarias significa Deus é quem me ajuda. A Babilônia queria que ele se esquecesse que era Deus que o ajudava, e que agora era esse Deus, Nego, que ajudaria ele. A Babilônia sempre tentou mudar quem nós somos, sempre tentou deturpar a nossa identidade. A Babilônia mudou o nome daqueles jovens, mas não mudou quem eles eram. A Babilônia mudou o nome daqueles jovens, mas não mudou o seu caráter. A Babilônia mudou o nome daqueles jovens, mas não mudou a sua identidade, porque eles sabiam a quem serviam, eles conheciam o Deus que eles adoravam, eles sabiam quem eram em Deus e quem Deus era neles, eles sabiam o que Deus criou eles para ser. Eles tinham a sua identidade muito bem alicerçada em Deus. Mesmo jovens, mesmo tão novos ainda, eles não abriram mão de quem eram. Eles não abriram mão do seu Deus e nem daquilo que eles aprenderam. Eles mudaram de cidade, de país, tudo mudou na sua vida, mas o que não mudou foi o seu coração. Eles continuaram firmados, adorando ao único e verdadeiro Senhor. Só o Deus de Israel. E só o Senhor adorava. Então Daniel firma em seu coração, assenta firmemente em seu coração, engrandecer somente a Deus, se prostrar só a Ele. Aqueles alimentos, eles eram oferecidos aos deuses antes de ser ali trazidos à mesa de Nabucodonosor, e por consequência disso, eles também fariam parte daquele ritual idólatra. Daniel sabia disso, e ele não queria comer nessa mesa. Quantas mesas você tem sido convidado a se assentar? E será se essas mesas adoram ao Senhor? Será se esses manjares que você tem sido convidado a participar, se estes manjares glorificam a Deus? Porque eu digo, não há neutralidade no mundo espiritual. Ou você adora a Deus, ou você adora o inimigo. Não existe meio termo, meu irmão. Ou você é de Deus, ou você dele não é. E nós não podemos brincar com aquilo que é espiritual. Nós sabemos o que diz a palavra, e não adianta a gente tentar maquiar ou mascarar. Compreenda que se você não se assenta na mesa de Deus, você se assentará na mesa do inimigo. Daniel assentou no seu coração só adorar ao Senhor, e influenciou os seus amigos a isso também. Ele guardou os mandamentos do Senhor. E aí eu vi algumas frases que diziam assim: mas o que é que ele viu? Meu Deus, que experiências ele teve com Deus para o firmar de uma forma, o enraizar de uma maneira tão profunda em Deus. O que ele viu? O que ele viveu com Deus até aquele momento? O que ele ouviu, o que aconteceu para aquele jovem ter uma atitude como essa, para que o coração dele fosse tão firme no Senhor. O que Daniel viu? E aí o Senhor, o que Daniel viu, o que ele aprendeu foi as Escrituras, foi a Torá, foram os profetas. O que esse rapaz viu? Ele teve experiências contigo?
o que foi, Senhor, que aconteceu com ele? E aí o Senhor foi falando ao meu coração: filha, será se foi o que ele viu? Porque o povo no Egito viu sinais e maravilhas. Eles viram prodígios como nenhum outro povo viu. Eles viram proezas da parte do Senhor. Eles viram Deus abrir um mar diante deles. E o que mais me choca é que eles passaram a pé seco. E quando a gente coloca uma água numa terrinha, né, fica todo melecado, alameado. Se a gente bota o pé, fica tudo sujo. E ainda fica com dificuldade da gente andar por causa da lama. E nem isso tinha, um Deus de detalhes. Eles passaram, a Bíblia diz, a pé seco. Deus teve cuidado até nos detalhes com eles, para que eles não se atropelassem no meio do caminho, não se sujassem, não fosse mais difícil. E seguiram até o fim, todos passaram em segurança. Viram Deus fazer coisas grandiosas aos olhos de todos, a olho nu, como a gente costuma dizer. E por que esse povo reclamou no deserto? E por que esse povo não creu? Se eles viram maravilhas e viveram experiências grandiosas com o Senhor. Então o que aconteceu não foi o que ele viu, mas foi o quão perto ele estava enquanto eu fazia acontecer. É intimidade, e tudo se resume a isso, a intimidade com Deus. E uma coisa que Daniel tinha, meu irmão, era intimidade. Uma coisa que esse jovem buscou foi conhecer a Deus de perto, porque Ele é um Deus de perto e não de longe, e Ele deseja estar perto dos seus. Ao contrário de deuses feitos de madeira, pau e pedra, que os outros têm que carregar, é o Senhor que carrega o seu povo. Que tem pés, mas não caminha, o Senhor caminha no meio do seu povo. É um Deus diferente. É por isso que diz a Bíblia: nunca se viu um Deus como esse. Um Deus que cuida dos seus, um Deus que anda com os seus, um Deus que protege, um Deus que livra, um Deus que guarda, um Deus que está no meio do seu povo. Nós olhamos para a palavra e vemos o quanto Daniel foi firme em seu propósito. E ele firmou um propósito, firmou no seu coração não se contaminar, não se prostrar à Babilônia, não aceitar a identidade que a Babilônia estava lhe oferecendo, nem os manjares, nem os pratos, absolutamente nada. E permanecer. E a gente pensa: pronto, agora não tem mais luta, né? Depois que a gente faz um compromisso firme com Deus, pronto. Agora não tem mais batalha, agora é só vitória. Será? Não, irmã, é que a luta aumenta. A luta é grande, mas a vitória também acompanha o tamanho da luta. A luta é grande, mas a vitória e a honra também são maiores. Para aqueles que firmam um compromisso com o Senhor. Para aqueles que não abrem mão da sua identidade, de quem são em Deus. E a gente sabe quem a gente é em Deus. Nós sabemos quem o Senhor nos criou para ser. Nós perguntamos para o Senhor qual é o plano e propósito dele para as nossas vidas. A gente tem essa consciência, nós temos esse conhecimento, nós sabemos a quem pertencemos. Nós o conhecemos de perto ou só de ouvir falar? Nós temos a nossa própria intimidade com Deus, experiências com Deus, ou vivemos das experiências dos outros, daquilo que os outros viram. É bom ser edificado, irmão, pela experiência do outro, mas melhor ainda é ter a sua com o Senhor, é conhecê-lo de perto. Daniel o conhecia de perto, e por isso, até o fim da sua jornada, ele permaneceu fiel ao Senhor. Ele firmou um compromisso na mocidade dele e foi fiel até o fim. E a Bíblia diz que 90 anos estava lá, ainda Daniel, no reinado de Ciro, estava lá servindo ao rei da Babilônia, mas fiel ao Senhor.
sempre honrando e glorificando o nome do Senhor. A sua vida vivida na Babilônia foi o testemunho vivo de um Deus poderoso, que Ele não abandonou e que não abandonou ele. E os seus amigos acompanharam a fé e o compromisso de Daniel. Passaram até por fornalha de fogo, e foi prova. E teve, irmão, um decreto de morte. Nabucodonosor ficou ali agoniado por causa de um sonho que ele teve. E queria que o povo dissesse o sonho e a interpretação. Lá vai Daniel orar, porque ele sabia que ele conhecia um Deus que revelava segredos e mistérios. Ele conhecia a quem servia. Ele tinha confiança em Deus. Ele dependia de Deus. Por isso ele foi tão firme no seu propósito. E como é que a gente adquire isso? Como é que eu conheço a Deus? Ora, meditai nas Escrituras, porque elas de mim testificam. Falta é palavra. O que falta para nós é palavra. É gosto pelas Escrituras. É nos debruçar nela. É ter anseio, é ter desejo por conhecer a Deus através da sua palavra. A gente quer conhecer a Deus pela boca do outro. Quer que o irmão fale. Que a irmã fale, é bom você ter ensino. Mas melhor ainda é o Senhor falar contigo diretamente. Oh, irmão, eu friso isso tanto, porque sempre o Senhor me faz retornar a isso. Ele sempre brada isso no meu coração. Eu paguei um preço tão alto para que vocês tivessem uma liberdade de se achegar a mim, falar comigo diretamente, conversar comigo, para que vocês se achegassem, para que vocês viessem para mais perto. Eu paguei um preço alto para isso. Foi um preço de sangue, foi um preço de dor. Um véu foi rasgado, pelo véu da minha carne eu rasguei o véu do templo, para que você tivesse livre acesso. E aí o apóstolo Paulo vai falar: e se achegasse com confiança ao trono da graça. E por que é que nós não fazemos isso? É o cansaço? É o desânimo? É a frieza? O que tem acontecido em nosso meio, que tem desviado os nossos olhos da palavra? O que tem roubado a nossa atenção? Que distração, que prato, que propostas têm sido ali mais vantajosas? Que propostas, irmãos, têm abalado a tua fé? Que propostas têm desviado o teu foco da verdade das Escrituras sagradas, do momento com Deus, da tua vida devocional, do teu momento separado com Ele diariamente? Isso ainda ocorre ou só de forma esporádica? Será que nós ainda temos gosto de entrar no Santo dos Santos? Entenda que preço de sangue, e não foi qualquer sangue, foi o sangue dele. Foi um sangue carmesim, um sangue puro. Foi um sangue que não tinha mancha. Foi um sangue precioso que foi pago por você. Um Deus crucificado foi o preço para você ter acesso a Ele, porque Ele nos reconciliou consigo mesmo. Gosto pela palavra. Daniel também tinha isso. Daniel 9:2 vai dizer que ele estudava as Escrituras. Estudando a vida de Daniel, eu vejo o quanto ele foi fervoroso, o quanto ele permaneceu mesmo em meio às adversidades, e o quanto, irmãos, nós somos falhos, porque Daniel, ele era humano como nós, sujeito às mesmas paixões que nós. Então a vida dele nos mostra que é possível ser fiel até o fim, que é possível fazer um compromisso com Deus e permanecer nesse compromisso, que é possível
você permanecer firme até o fim. Não importa o que o mundo oferecer a você, não importa o que vier ao teu encontro para tentar aí ludibriar você ou te enganar, permaneça naquilo que você tem aprendido do Senhor. Faça um compromisso firme com Deus. Se esforce e o Senhor te ajudará. Eu honro os que me honram, diz o Senhor. Então comece honrando a Ele, fazendo compromisso com Ele, e o Senhor terá compromisso contigo e com o voto que tu fez a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos voltar aos primeiros rudimentos, ao desejo pelo Senhor, ao desejo de sentir a presença dEle, de ter mais de Deus em nossas vidas. Daniel 6 vai dizer que ele tinha um espírito excelente. Ele tinha o Espírito Santo de Deus, porque ele buscou por isso. E se nós buscarmos, também seremos revestidos. Eu creio nesse tempo que o Senhor está preparando jovens valentes e valorosos que não trocarão o Senhor por nenhum prato, por nenhum manjar, por nenhuma proposta. Eu creio que o Senhor está preparando jovens para um grande avivamento, para um grande renovo. Eu creio que o Senhor está capacitando esta juventude para o que virá, e que nós venceremos e se cumprirá o que diz as Escrituras: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Jovens, vós sois fortes. E cadê a nossa força? A nossa força está em Deus, está no conhecimento da palavra. Voltemos então, irmãos, à meditação das Escrituras. E com meditar não é uma leitura corrida, mas é entender aquilo que Deus está querendo dizer para nós através daquele texto. O que aconteceu no contexto daquilo. Por quê? Porque eles criam tanto? Por que eles acreditavam tanto? Por que eles adoravam tanto? Por quê? Porque eles eram tão cheios. Deus é o mesmo e Ele não mudou. Ele é o mesmo. Ontem, hoje, será eternamente. E o que mudou então, irmã? O que mudou, irmã Lidiane? É porque a Bíblia diz que o amor de muitos se esfriariam por causa da iniquidade que ia aumentar. É um fato, irmãos. O amor se esfriou de muitos por conta da iniquidade que aumentou, mas o Deus é o mesmo. O Deus que enche é o mesmo. O Deus que renova é o mesmo. O Deus que fez sinais, prodígios e maravilhas é o mesmo. O Deus que eles serviam é o mesmo Deus que nós servimos. Ele é o mesmo. Então busquemos a Ele. Adoremos a Ele com o coração prostrado, com a alma rendida, confiantes, dependentes inteiramente do Senhor. Então vejamos a sua mão agir em nosso favor. Eles criam tanto. Ali Ananias, Misael e Azarias, que eles preferiam entregar a sua vida. Havia para eles uma outra sentença de morte. Eles não passaram só por uma. Foram algumas aí ao longo da sua caminhada. E algumas estão descritas aqui. A primeira sentença foi por causa ali do sonho de Nabucodonosor. Que ele queria que os sábios dissessem o que ele sonhou na cabeça dele e ainda revelasse a interpretação. E Daniel orou. Bora aqui, Ananias, Misael e Azarias. Está na hora. Vamos ter que orar, viu? Para Deus revelar esse mistério, porque só Ele pode. Será que você teria a mesma coragem e atitude dele? Ou você ficaria desesperado?
Será que nós teríamos a mesma atitude? Senhor, eu vou orar porque eu sei que o Senhor pode revelar o sonho que ele teve na cabeça dele. E me dizer ainda a interpretação. E o Senhor foi e revelou o sonho, e ele não duvidou que era Deus que tinha revelado o sonho. Ele nem teve medo de chegar na presença de Nabucodonosor e dizer: o sonho que tu sonhou foi esse. Porque ele confiava inteiramente no Senhor. Aí depois passou isso, mais uma sentença. Agora tem que se prostrar a estátua que eu fiz. Lá vai Ananias, Misael e Azarias. A gente não se prostra não, viu, rei? Como é que é? Não. A gente só adora ao único Deus, ao Deus de Israel. Não nos prostraremos à estátua que tu levantou. E fica logo sabendo, viu? Que se nós morrermos, tem problema nenhum. Nós não temos problema de morrer por causa do nosso Deus. Mas a gente sabe também que Ele é um Deus que pode livrar. Ele é um Deus que pode dar o escape. Ele fica com raiva, manda aquecer 7 vezes. E aí leva aqueles 3 jovens. Daqui a pouco eles estão passeando no meio do fogo. E tem um 4º homem lá. Ele é aquele que passeia conosco em meio ao fogo. No meio da provação, no meio da luta, no meio da dificuldade, Ele está lá e não nos abandona. Porque firmamos um compromisso com Ele. Ele não nos deixa, não nos desampara, não nos abandona. Ele é aquele que está ao nosso lado em todo o tempo. Nabucodonosor fica maravilhado. Manda aqueles 3 rapazes sair. Diz: olha, eu estou vendo um quarto e ele é como o filho dos deuses. Manda sair esses rapazes. Nem cheiro de fogo não tinha. Não queimou nada. E a gente vendo isso hoje parece uma coisa: meu Deus, isso aí não acontece mais hoje não. Porque a gente não tem fé para isso. Mas Ele é o mesmo. É porque a nossa fé diminuiu, mas Ele continua operando coisas como essas. E ainda maiores. Mas quando a gente escuta, parece loucura. Porque o reino de Deus é loucura para aqueles que perecem. Mas para nós é o poder de Deus. Nós cremos no poder desse Deus. Aí Nabucodonosor vai dizer para eles que nunca viu um Deus que livrava como esse. Que grande era o Senhor, que nunca tinha visto. Poderoso, engrandecido é esse Deus, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Reverenciado seja o Senhor seu Deus. E se alguém disser blasfêmias contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que seja despedaçado e a sua casa feita num monturo, porque não há Deus que possa livrar como esse. Entenda que você serve a um Deus que te protege. Entenda que você serve a um Deus que não te abandona. Entenda que você serve a um Deus que cuida de você. Não importa a situação. Apenas cele um compromisso. Faça uma aliança firme e permaneça nela até o fim. Porque Deus não te deixará só. Muitos desafios eles enfrentaram, mas até o fim eles foram fiéis. E em tudo isso o nome do Senhor foi glorificado. Porque é sobre isso, irmãos. Ele encontrou aqueles corações dispostos. Ele encontrou aquelas vidas que queriam Ele, que queriam o Senhor, permanecer nele. Ele encontrou, e a Bíblia diz que os olhos do Senhor passeiam sobre a terra. O Senhor procura verdadeiros adoradores, e eles eram verdadeiros adoradores. E o Senhor fez grande e afamado o nome dele através daqueles 4 rapazes. O Senhor quer fazer o nome dele grande através da tua vida. O Senhor quer levantar você nesse tempo para fazer o nome dele afamado, conhecido a outros, através de você, do que ele fará em você. Firme um compromisso com o Senhor. Seja fiel até o fim. Não deixe o mundo ditar quem você é. Às vezes a gente escuta, daqui a pouco eu já vou encerrar. Às vezes a gente escuta muitas pessoas dizendo quem nós somos.
E a gente ouve pela boca dos outros quem a gente é. Ah, você é filho de quem? Fulana de tal. Ih, vai ser que nem a tua mãe. Rapaz, tu vai ser que nem o teu pai. Esse daí não tem jeito, tu não vê que ele sempre cai? Esse não tem jeito, quer ver como ele vai cair de novo? E a gente escuta quem a gente é pela boca de outras pessoas e acaba internalizando isso. Acaba acreditando que nós somos aquilo que os outros estão dizendo. Meu irmão, mas eu te digo, Deus sabe quem nós somos. Acredite nele, ouça da boca dele quem ele criou você para ser. Não acredite e não ouça naquilo que as pessoas falam ao seu respeito. Quantas vezes algumas pessoas já chegaram para mim e disseram: essa daí nunca vai para o altar porque ela é muito tímida. E quem me conheceu antes sabe que eu fugia, que eu corria, né? Até hoje quer correr, né? Mas é bem menos, porque antes era mais. Chegava gente lá em casa, eu me escondia. Você nunca vai sair disso. Eu queria ficar em casa, num quarto, trancada. Ela nunca vai sair de lá. Não, ela vai ser assim mesmo. É porque às vezes dá assim errado. Tem um que sai esquisito, né? Na família, sempre tem um que sai esquisito. Esse um era eu, no caso. É esquisito, vai ser assim sempre. Essa daí não vai para o altar. Essa daí não sabe louvar. Esse daí não sabe tocar. Para que está tentando? Tira esse menino daí que ele vai só atrapalhar o irmão que está cantando. Tira ele daí porque ele está atrapalhando o culto, está ficando feio. Mas não sabe o que Deus tem preparado para você. Não sabe que Ele vai te ensinar tudo o que você precisa saber. Não entende o caminho por onde Ele vai te levar. Quem Ele quer que você se torne. Quem um dia me conheceu assim nunca imaginaria que eu estaria aqui. Então não deixe os outros definir a sua identidade. Não deixe outros definir quem você é. Saiba de Deus quem você é. Pergunte ao Senhor: Senhor, quem eu sou? Quem o Senhor me criou para ser? Quem eu sou em Ti? Quem, Senhor? Qual a minha identidade? Ah, irmão, e eu tenho certeza que Ele te levará a um relacionamento profundo com Ele. Que Ele te mostrará, que Ele abrirá teus olhos, que Ele fará você ter sonhos, que Ele plantará os sonhos dEle no teu coração, que Ele vai te mostrar quem você é para Ele. Confie no Senhor, ouça da boca de Deus a tua identidade, porque ao nascer, ao ser entretecido no ventre da tua mãe, o Senhor já tinha planos ao teu respeito. Fique de pé. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero nesse momento fazer uma oração. E nessa oração, eu quero que você pergunte para o Senhor: Deus, quem eu sou? Nesta oração, eu quero que você pergunte para o Senhor: quem o Senhor me criou para ser? Qual o meu propósito? Qual a minha finalidade? Qual o objetivo de eu estar aqui, Senhor? Por que me trouxe até esse presente momento? Quem o Senhor é? Porque eu quero te conhecer melhor. Peça, busque, porque aquele que busca encontra. E quem bate a porta se abre. Pergunte ao Senhor. Santo Deus, maravilhoso eterno Pai, nesse momento de oração, Senhor, Pai, eu sou grata pela palavra, eu sou grata por falar conosco, por nos direcionar, Jesus. Pai, o inimigo disse que nós seríamos de um modo, mas eu sei que os teus planos e projetos são outros. Eu sei que os teus propósitos são melhores, que os teus projetos são maiores, Senhor, ao nosso respeito. Olha para nós, meu Deus, nessa noite. Eu peço, Senhor Jesus, revela-te a nós. Revela através da tua palavra. Nos dá gosto, desejo pelas escrituras. Produz nós, Senhor. Produz fome e sede em nosso coração. Por ti, Jesus.
Produz, Senhor, em nós sede pela tua presença. Nós queremos não só te sentir, nós não queremos algo de momento, nós queremos, Senhor, algo permanente, porque o Senhor disse que viria e faria morada em nós. Não é, Senhor, só um momento, não é só no culto, não é só numa festividade que nós queremos ter a tua presença, sentir a tua presença, Pai, mas em todo tempo, Senhor, durante a nossa jornada, durante a nossa caminhada, nós precisamos do Senhor e reconhecemos a nossa fraqueza. E quando somos pequenos, Senhor, e só Tu podes nos levantar outra vez, e só Tu podes fazer novo de novo. Pai, quem nos criastes para ser, Senhor, nos faz saber os Teus desígnios, os Teus propósitos, os Teus projetos. Aqui estão, Senhor, os Teus servos, Jesus, direcionados por Ti, ó Pai. Eu sei que o Senhor firmou a respeito deles um plano, e um plano grandioso, e eu creio, Jesus, que o Senhor realizará, porque não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Meu Deus, nós queremos mais do Senhor e te conhecer através da Tua palavra, que os nossos olhos te vejam e contemplem o nosso Rei, que vive, que é eterno, que é Senhor sobre toda a terra e céu, que tem domínio, força e poder, honra, glória, louvor, exaltação, adoração a Ti é devida, Jesus, e nós engrandecemos ao Senhor. Meu Deus, nós queremos nos encontrar em Ti, Jesus, nos encontrar em Ti, ó Pai. Em um mundo que quer fazer a gente se perder, Senhor, não permita, ó Deus, que nós vamos ficar cegos espiritualmente. Nos dá discernimento. Quantos têm caído, Jesus? Quantos têm se perdido nesse caminho? Quantos têm aceitado os pratos, as propostas, os banquetes do mundo? Mas nós nessa noite assentamos no nosso coração: só a Ti serviremos, só ao Senhor adoraremos, e só a Tua palavra será a nossa direção. Deus, fica conosco e nos enche uma vez mais, nos reveste, em nome do Senhor Jesus. Todos digam amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tenho certeza que o Senhor falou com todos nós, porque Ele sabe a necessidade da sua igreja, e a palavra vai justamente aí, nesse ponto, para suprir a necessidade.